Revelado, o sinal UAU. Do 3 e Atlas desconhece os segredos emocionantes do universo? A pequena São João do Campo pulsava naquele calor abafado de tarde. As risadas das crianças brincando nas calçadas misturavam-se ao som de samba que ecoava das casas. Mas ali, no fundo da sua oficina família, Juca sentia o peso do mundo em seus ombros. Com apenas 25 anos, ele era o herdeiro de um legado de luta e honestidade. Sempre sonhou em ver a sua oficina prosperar, a mesma que seu pai e seu avô dedicaram suas vidas para construir. Cada ferramenta pendurada na parede tinha sua própria história, e Juca sabia que ali estava sua vida, seu futuro e o da sua mãe, Dona Lúcia, uma mulher forte que nunca deixou de lutar. No entanto, tudo mudou com a chegada de Ricardo, um investidor que prometeu a modernização que a cidade tanto sonhava. O brilho nos olhos dos habitantes, que antes refletia esperança, agora se misturava com a incerteza. As palavras de Ricardo soavam como música para muitos, novas oportunidades, empregos. Mas para Juca, aquilo era um sinal de perigo. A visão de sua oficina sendo demolida, um lar dedicado a consertar sonhos, deixava seu coração apertado. Ele podia sentir a desaprovação no olhar da mãe, como se as paredes da oficina, que tantas memórias guardavam, estivessem prestes a ruir. A tensão aumentava no ar. Juca decidiu visitar seu Pedro, seu velho vizinho, que sempre compartilhava histórias fascinantes e um pouco de sabedoria. Ao entrar na casa simples, a atmosfera calorosa se contradizia com a preocupação nas palavras de seu Pedro. Ele estava imerso em um novo projeto, mas o que parecia ser uma busca pela verdade escondia interesses obscuros, ligando o velho amigo a Ricardo. A ganância e o poder ameaçavam não apenas a oficina de Juca, mas os laços que sustentavam aquela comunidade. A confusão tomou conta de Juca, ajudar seu mentor ou proteger o lar construído com tanto amor. A primeira reunião da comunidade se transformou em um caos. As vozes se levantavam, as mágoas afloravam. Vizinhos que antes eram como família agora pareciam estranhos. Juca viu tudo desmoronar diante de seus olhos, e um vazio tomou conta do seu peito. O que fazer? Os valores que sempre foram seu norte pareciam se perder em meio à tempestade de ambições. O peso da responsabilidade consumia, enquanto ele questionava se a união ainda tinha espaço no mundo que surgia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a pressão aumentando e a ambição de Ricardo parecendo irrefutável, Juca se viu na encruzilhada da sua vida. Deveria buscar seus próprios interesses ou lutar por sua comunidade? Em momentos de solidão, recordou as palavras de seu Pedro sobre tradições e memórias. Uma nova ideia começava a brotar em sua mente. O verdadeiro progresso não era só lucro, mas amor e união. Justamente quando Juca decidiu que lutar era a única opção, um acontecimento inesperado na cidade o colocou em uma posição ainda mais difícil. O que ele escolheria agora, diante da maior decisão de sua vida? A resposta poderia mudar tudo. A pequena São João do Campo respirava esperança e medo ao mesmo tempo. Juca se sentia no centro de uma batalha que não tinha condições de vencer sozinho. A visita ao seu vizinho seu Pedro ressurgia em sua mente como um eco angustiante. As páginas da história que ele sempre admirou agora se tornavam pesadas, como se o passado quisesse segurá-lo, enquanto o futuro gritava por mudanças. Naquela manhã, ele acordou decidido. Precisava agir. Mas, a quem recorrer? Pensou na comunidade, nos vizinhos que antes eram seus amigos, agora divididos. Era preciso unir forças. Mas como reunir aqueles que estavam tão feridos e desconfiados? Ele decidiu que a primeira coisa a fazer era convocar uma nova reunião, dessa vez em um lugar neutro, onde todos pudessem falar abertamente, sem o peso da acusação que permeou o último encontro. Logo após o café da manhã, Juca foi até a praça central da cidade, um lugar que sempre foi um título de sorrisos e risadas, e onde os ânimos podiam se acalmar.
Ele subiu em um caixote de madeira, elevando-se para que todos o vissem. O murmúrio calou-se aos poucos, e a expectativa no ar era palpável. Juca sentiu a insegurança em seu peito, mas também a responsabilidade de ser a voz dos que não podiam falar. Pessoal, eu sei que estamos passando por um momento difícil, começou ele, e a cada palavra, sentia o peso da expectativa na respiração da multidão. Mas o que é essa cidade para nós? É só um lugar no mapa, ou é nosso lar? Nossas memórias, nossos sonhos, estão aqui. Não podemos deixar que a ganância destrua isso. Precisamos lutar juntos. Algumas palmas surgiram, mas ainda havia olhar desconfiados. Juca não se deixou abalar. Ricardo pode ter promessas de dinheiro e modernidade, mas e nossa história? E o legado dos nossos avós? São inocentes, não é? Vamos, juntos, pensar em formas de adaptar isso, de trazer progresso sem destruir nosso lar. A multidão começou a se agitar, e Juca viu algumas expressões mudarem. Mas ainda havia aqueles que estavam contra. Uma figura se destacou na multidão, era Tânia, uma amiga de infância, com uma expressão dura. Você fala do que é importante, Juca, mas e nós? E nossos sonhos? Vamos ficar para trás? Você quer que eles nos deixem na poeira? Onde você já viu um sonho ser construído no passado? Suas palavras cortaram o ar. A tensão aumentou novamente. Juca podia sentir o suor nas palmas das mãos, mas segurou firme. Tânia, eu entendo o que você diz. Todos nós queremos um futuro melhor, mas não precisamos abrir mão de quem somos. Vamos nos unir, propor ideias, adaptações, que trarão progresso ao mesmo tempo que preservamos nossos laços. A oração que fazia ecoou fundo e começou a ressoar nas mentes e corações de muitos. Um silêncio começou a tomar conta. Então, aos poucos, algumas vozes começaram a se levantar. Era um começo, mas a união da comunidade não era o único ponto em questão. Após a reunião, Juca voltou para a oficina e decidiu investigar mais sobre a conexão entre seu Pedro e Ricardo. Havia algo ali que o fazia sentir-se incomodado e curioso. A visão de seu mentor se aliança com o investidor o deixava inquieto. Ao adentrar a oficina, mergulhou em suas anotações e lembrou-se de um rolo de papel antigo guardado no fundo da prateleira. Entre os rabiscos, encontrou um documento que parecia uma proposta antiga, onde seu Pedro discutia algo sobre um projeto que beneficiaria a comunidade. O que mais poderia estar escondido por trás daquela amizade e os planos de Ricardo? O coração de Juca pulsava rápido. A última peça do quebra-cabeça estava prestes a se revelar. Ele sabia que precisava desvendar essa relação, pois a chave para unir a cidade estava escondida na verdade. E ele estava determinado a descobrir. O próximo passo seria ainda mais arriscado, e Juca questionou a si mesmo: estaria preparado para tudo que essa investigação poderia trazer? Juca passou a noite em claro, imagens de seu mentor e do investidor dançando em sua mente como sombras incomodas. As paredes da oficina pareciam contar histórias, e ele ansiava por respostas que poderiam mudar o rumo de São João do Campo. O que ele não sabia é que aquela busca por verdades ocultas o levaria a um destino inesperado. Logo ao amanhecer, Juca voltou a analisar o documento que havia encontrado. Cada palavra ali escrita pulsava com a história da comunidade. Projetos para revitalizar a cidade, parcerias que trariam benefícios, um futuro melhor para todos. Mas essas promessas ecoavam como uma traição em seus ouvidos. Aquelas ideias poderiam ser apenas estratégias de alguém buscando lucro, não melhorias reais para as vidas das pessoas. Decidido, se dirigiu à casa de seu Pedro, que apesar de sua hesitação, sentia que precisava confrontá-lo. A caminhada pelas ruas da cidade era cheia de lembranças. O barulho dos passos nas pedras do calçamento soava mais alto que as vozes incertas que ainda ecoavam de sua mente. Juca apertou as mãos nos bolsos, tentando conter a ansiedade. Quando chegou à porta, hesitou por um instante. As memórias da infância se mesclavam com a realidade de um presente que se mostrava complexo. Ele bateu, a porta se abriu, e seu Pedro o cumprimentou com um sorriso acolhedor. Mas os olhos dele, que um dia foram de confiança, agora refletiam algo mais, insegurança. Juca, que surpresa! Exclamou seu Pedro, tentando esconder a tensão no ar.
Mas Juca não estava ali para pequenas conversas. Seu Pedro, precisamos conversar, disse, com a voz firme, mas os sentimentos misturados. Claro, entre, jovem. O que ocorre? O velho a convidou, mas Juca já estava decidido a não se sentar. O que você está fazendo com Ricardo? As promessas que ele faz não são de confiança. Eu encontrei aquele documento na oficina. Você sabia que ele só vai trazer problemas? Os olhos de seu Pedro se estreitaram e um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Juca, eu confio no Ricardo. Ele está tentando ajudar a cidade. Mas está ajudando quem? A nós ou a ele mesmo? Arrependeu-se ao deixar o tom elevado escapar. Escute, garoto. O tom de voz do velho agora denotava um cuidado, mas também uma frustração. Eu sei que não parece, mas às vezes precisamos sacrificar um pouco para conseguir um todo maior. O progresso exige escolhas difíceis. A resposta arrepiou Juca. Progresso às custas da nossa história? Você realmente acredita nisso? Foi então que a expressão de seu Pedro mudou. A linha entre o mentor e o homem comum se desfez. Por que você está tão preocupado? O que há de errado em desejar um futuro melhor? Porque isso não é só sobre nós, seu Pedro. E sim sobre todos. Preciso de você ao meu lado, mas você está se aliando ao que sempre combatemos. O silêncio preenchia o espaço. Juca conseguia ouvir até o sussurro do vento lá fora. Sentiu a amargura crescer no peito ao ver seu Pedro, um homem que havia considerado seu herói, perdido entre interesses pessoais e uma visão de futuro que não incluía todos. Então, uma ideia surgiu na mente de Juca como um clarão. Podemos ir atrás dos outros, trazer a comunidade para debater. Se estivermos juntos, podemos contrabalançar isso com alguma estratégia que beneficie a todos. A luz nos olhos de seu Pedro começou a brilhar, mas ainda havia insegurança. E se não funcionarmos, Juca? Se não tentarmos, já estaremos perdendo, respondeu ele, com uma intensidade ardente. A determinação de Juca era como uma chama que começava a incendiar o coração de seu Pedro. Ele sentiu, pela primeira vez, a possibilidade de um caminho novo, apesar dos riscos. Está bem, o velho finalmente disse, com um aceno lento, quase hesitante. Vamos tentar. Mas assim que a aliança estava prestes a se formar, o celular de Juca vibrou no bolso. Era uma mensagem anônima que dizia, cuidado! Você está cavando o próprio túmulo. Os dois se entreolharam, a tensão no ar tomou um novo significado. A luta pela verdade estava apenas começando, e Juca sentiu o peso do desconhecido adiante. O que realmente se escondia nas sombras da cidade que ele tanto amava? Os olhos de Juca estavam fixos no celular, o coração disparado. A mensagem como um soco no estômago. Cavando o próprio túmulo. O que isso significava? O que ele havia despertado ao decidir confrontar seu Pedro e buscar apoio na comunidade? Juca, você está bem? A voz de seu Pedro tirou daquele turbilhão. Estou, disse ele, mas a sensação de um peso enorme o envolvia. Tem algo muito errado acontecendo, seu Pedro. Eu sei que estamos emocionalmente envolvidos, mas precisamos agir com cautela. O Ricardo tem poder. Gente poderosa pode fazer de tudo para se proteger. Então vamos nos proteger também. Precisamos reunir as pessoas, mostrar a verdade. A determinação borbulhava dentro dele, mas a dúvida ainda pairava no ar antes que seu Pedro pudesse responder, uma batida forte na porta os interrompeu. Juca não conseguia imaginar quem poderia ser. O velho hesitou, não queria abrir. Mas a curiosidade era maior que o medo, e ele se dirigiu lentamente até a entrada. Ao abrir a porta, uma figura conhecida se destacou. Era Maria, a jovem da comunidade que havia se tornado uma voz ativa na defesa de seus vizinhos. Os olhos dela estavam arregalados, cheia de urgência. Vocês precisam vir comigo. Está acontecendo algo muito grave na praça. O coração de Juca acelerou ainda mais. O que aconteceu, Maria? Eu vi o Ricardo e alguns homens levando papelada, algo que parece um projeto para o futuro que vai impactar a cidade, mas não é para nós, Juca.
É para eles. Ela falava com a intensidade de quem não podia se dar ao luxo de hesitar. Os três correram para a praça, onde a tensão era palpável. Gente começava a se reunir, murmurando em crescente alvoroço. Juca sentiu o ar carregado de expectativa e temor. Ele se lembrava das promessas de Ricardo, mas agora, tudo soava como um jogo sujo, escondido nas sombras. Ao chegar, Juca avistou Ricardo conversando com alguns cidadãos e mostrando um grande cartaz. A imagem estampada parecia um plano grandioso, mas uma onda de desconfiança envolveu Juca. Ele se aproximou cautelosamente, ouvindo fragmentos da conversa. Com esse investimento, nossa água será limpa e a energia será renovável. Uma nova história para São João do Campo. Ricardo gesticulava, mas a empolgação nas vozes de alguns não soava como a verdade. Isso não faz sentido, Juca, empurrou Maria, que estava ao seu lado. Não está ouvindo? Isso é uma pegadinha. Ele quer nos vender um sonho vazio. Eu sei, respondeu Juca, o cérebro a 1000 por hora. Mas precisamos mostrar a todos. Não podemos deixar isso passar. Ele sentiu a presença de seu Pedro atrás dele, e virou-se para olhar no rosto do velho. Havia determinação em suas feições, mas também preocupação. E se formos tarde demais? O sussurro de Pedro atravessou o barulho da praça. Juca olhou ao redor. As pessoas que admiravam Ricardo, agora pareciam mais inseguras. Ele respirou fundo, lembrando-se do que havia aprendido. A voz da comunidade é poderosa, e agora era hora de unir forças. Maria, vamos em frente. Faça o seu discurso. Leve as pessoas a entenderem que precisam questionar Ricardo. Eu vou tentar confrontá-lo, disse Juca, sentindo a adrenalina subir. Uma breve hesitação, mas Maria acenou com a cabeça. Vamos mostrar a eles que não podemos mais aceitar promessas vazias. E assim, com o coração batendo forte, Juca avançou em direção a Ricardo. A multidão começou a se agitar, e seu desejo de verdade queimava mais do que nunca. Mas mal sabia ele que, naquele momento, forças ocultas apenas aguardavam um instante perfeito para se revelar. O que ele desencadearia ao encarar as verdades ocultas da cidade estava prestes a transformar tudo que sempre conheceu. A pergunta ressoou em sua mente enquanto se aproximava de Ricardo. Até que ponto estava disposto a lutar pela verdade? E quem realmente tomaria o controle do destino da cidade? Juca sentiu o chão abaixo de seus pés tremer enquanto se aproximava de Ricardo. A multidão pulsava em um misto de ansiedade e curiosidade. Ele podia ouvir os sussurros, os olhares desconfiados se voltando para o líder, que parecia cada vez mais arrogante em sua posição. Ricardo! Juca gritou, tentando se destacar na confusão. Você não pode mentir para nós. Os olhos do político se fixaram em Juca, e uma expressão de desprezo cruzou seu rosto. Juca, meu caro! Você sempre tão dramático. O que você acha que está acontecendo aqui? Eu estou apenas tentando ajudar nossa comunidade. Ajuda? Ou só está pensando em como enriquecer com o nosso sofrimento? As palavras saíram mais fortes do que pretendia, mas a indignação queimava em seu peito. Ele viu as cabeças se virarem, as pessoas tomando lado. Maria, ao fundo, começou seu discurso, levantando a voz com coragem. O que Ricardo não conta é que essas promessas vêm sempre com um preço. Não podemos ficar calados enquanto ele nos manipula. A multidão começou a reagir, com aplausos esparsos e gritos de apoio. Juca sentiu um fio de esperança se acender. Eles podiam mudar tudo, bastava se unirem. Mas, por outro lado, um frio na barriga crescia a cada instante. O que Ricardo era capaz de fazer ao vê-lo se levantando? Ricardo se aproximou, seu olhar afiado. Você não entende, Juca. O progresso custa. E se você continuar espalhando essas mentiras, vai acabar se machucando. Já avisaram você sobre cavar o próprio túmulo? A ameaça estava clara, e alguns presentes na multidão pareciam hesitar, passando olhares de preocupação. Juca olhou para Maria e seu Pedro, os rostos cheios de determinação. Nós não vamos nos calar. A comunidade é mais forte do que você pensa, Ricardo. Vamos expor o que você está escondendo.
Nesse instante, um homem corpulento se destacou na multidão, um dos aliados de Ricardo. E quem você pensa que é para desafiar nosso projeto? Você não sabe com quem está lidando, garoto. A voz dele reverberou como um trovão, e as pessoas começaram a se inclinar para trás. Juca sentiu a tensão subir, a atmosfera se tornando eletricamente carregada a ponto seu coração parecia querer saltar do peito. Eu sou alguém que se importa com essa comunidade. E vou lutar por ela. Ele ergueu a voz, e algo dentro dele se acendeu, maior que o medo. Ao ver a coragem de Maria, sentiu que essa luta não era apenas dele, mas de todos ali. Parem com esse jogo, Ricardo! Juca gritou. Nós merecemos saber a verdade. Em resposta, Ricardo adotou um sorriso frio. Então você quer a verdade? Está preparado para as consequências? As palavras ficaram no ar, e Juca trincou os dentes. O que ele tinha em mente? O som de passos pesados se aproximou do grupo, e a multidão começou a murmurar, os olhares se revezando entre o confronto de Juca e a figura ameaçadora se aproximando. Ricardo, agora parecia mais que um predador, cauteloso e pronto para atacar. A verdade pode ser muito dolorosa, Juca. Você realmente quer saber? Juca sentiu um arrepio correr pela espinha. O que significava isso? Uma revelação que poderia mudar tudo? Com seu coração palpitando, sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. O que será que ele ia descobrir sobre o que estava por trás dos planos de Ricardo? E que efeito isso teria sobre sua luta? As sombras da praça pareciam se esticar, e Juca não tinha certeza se estava preparado para o que viria a seguir. Mas ele sabia que agora, não havia como recuar. A tensão se espalhou pela praça como um vendaval. Juca sentiu que o ar ao seu redor estava carregado de expectativa. Cada olhar, cada murmúrio aumentava a pressão em seu peito. Ele não podia recuar, não agora. A multidão, que antes hesitava, parecia se afirmar, unida em um só clamor. Ricardo, com um olhar que misturava desprezo e desafio, se virou para o homem corpulento que o acompanhava. Sorriu de um jeito que parecia mais uma máscara do que um sinal de confiança. Deixe-o falar. Ele quer a verdade, então vamos dar a ele a verdade que ele não consegue suportar. O homem obedeceu, mas a reação da multidão foi imediata. As pessoas começaram a se agitar, algumas se aproximaram mais, como se fossem atraídas pela força da coragem de Juca. Ele percebeu o poder daquele momento. Ele não estava sozinho. Você quer a verdade? Ricardo continuou, sua voz agora mais baixa e carregada de ironia. Então preste atenção. O que você vê, o que você acredita, é tudo uma ilusão. Este lugar que você ama está prestes a se transformar, e eu sou o único que pode fazer isso acontecer. E a que preço? Juca respondeu, agora mais calmo, revelando uma determinação que antes talvez não tivesse. A troco do nosso lar? Do nosso futuro? Ricardo deu um passo à frente, com uma confiança que parecia atravessar a vergonha. O que você não entende, garoto, é que o progresso exige sacrifícios. Algumas pessoas vão ganhar, outras vão perder. É assim que o mundo funciona. A multidão pareceu sussurrar, alguns acenando a cabeça. Mas Juca não se deixou abalar. Ele sentiu uma onda de coragem aumentar dentro dele. Nós não precisamos aceitar isso. E, se você acha que pode fazer o que quiser com a nossa casa, você está enganado. Ricardo passou a mão pelo cabelo, como se estivesse aborrecido, e em um movimento rápido, apontou um dedo para Juca. Você não sabe o que está falando. O preço do seu idealismo vai ser muito alto, e quem vai pagar é você. Juca respirou fundo, sentindo a adrenalina ecoar pelo corpo. Talvez eu não saiba, mas estou pronto para lutar pelo que é certo. Se a luta for para proteger o nosso lar, então que venha. A resposta da multidão foi como um eco de esperança, os aplausos começaram a se espalhar, firmando um sentimento de união. Vários rostos se voltaram para Juca, inspirados por suas palavras. Maria estava ao seu lado, segurando sua mão com firmeza, mostrando que a força dela era inabalável. Olha ao seu redor, Ricardo! Maria gritou.
Essas pessoas estão cansadas de falsas promessas. Nós queremos um futuro verdadeiro, não um sonho vendido a peso de ouro. O ar estava carregado de emoção, e a determinação de Juca irradiava como um farol. Mas, enquanto a multidão crescia em fervor, um movimento sutil entre os aliados de Ricardo começou a formar uma barreira. Os rostos tornaram-se fechados, parecendo prontos para a ação. Isso não vai acabar bem, sussurrou um dos apoiadores de Ricardo, olhando com preocupação para o seu líder. A tensão acumulava, e Juca percebeu que o confronto ia muito além de palavras. Ele levantou a voz novamente, o eco do que ele dizia agora mais forte e mais claro. Se a verdade faz doer, então é hora de curar. Vamos juntos, por um futuro que seja nosso, e não de quem quer explorar a nossa dor. Com suas palavras, um sentimento de revolta começou a tomar conta. A multidão gritava, reivindicava seu espaço e mostrava que não aceitariam mais os descasos de Ricardo. Mas no fundo, Juca sabia que a batalha estava apenas começando. O olhar de Ricardo, gélido e calculador, não prometia uma luta fácil. Então, que comece o jogo, Ricardo murmurou quase para si mesmo, um sorriso malicioso estampado em seu rosto. O arrepio pela possibilidade de um conflito se intensificou, e Juca não sabia o que esperar a seguir. Seria um combate entre as sombras da manipulação e a luz da verdade. O que mais Ricardo esconde ali? E até onde Juca e os outros estavam dispostos a ir para proteger tudo o que amavam? A resposta estava prestes a ser revelada, e Juca sentia que a tempestade estava apenas começando. Juca sentiu o chão tremer sob os pés enquanto os apoiadores de Ricardo avançavam, formando uma barreira imbatível. O clima na praça estava carregado, cada respiração era como um sopro de vida ou uma ameaça palpável. Maria apertou a mão de Juca, e ele pôde sentir o coração dela acelerado junto ao dele. Não podemos deixar que eles nos intimidem, Juca disse, mal conseguindo reconhecer sua própria voz, que tremia, mas mantinha a firmeza. Ele olhou para as pessoas ao redor e encontrou olhares de determinação, muitos deles também cheios de medo, mas ainda assim, dispostos a lutar. É isso que eles querem. Que a gente tenha medo! Gritou Maria, refletindo o desespero que se misturava à coragem. A multidão começou a murmurar, um eco de vozes se formando como ondas de um mar revoltoso. Ricardo deu um passo à frente, apontando o dedo para Juca com um sorriso arrogante. Vocês acham que podem resistir a mim? Muitos já tentaram antes e se quebraram. O que vocês têm a perder? Apenas um pedaço de chão? O que vocês chamam de lar pode ser transformado em algo maior, algo glorioso. Glorioso para quem? Juca retrucou, seus olhos flamejando com a indignação que era sentida na praça. Para você e seus amigos? E nós? Vamos ser deixados pelo caminho, enquanto vocês constroem suas torres de ego? A multidão vibrava em resposta, e a adrenalina disparava nas veias de Juca, levando-o a um lugar de clareza. Ele estava ali não apenas pelo seu futuro, mas pelo futuro de todos ao seu redor. Ricardo permaneceu em silêncio por um momento, seu olhar se endurecendo, e então a atmosfera pareceu congelar. Se a verdade não importa para vocês, então serei eu a trazê-la. Mas, lembrem-se, toda verdade vem com um preço. E quem decide esse preço? Perguntou uma voz de um homem da multidão, fazendo o grupo inteiro ecoar a pergunta. Eu o decido, Ricardo respondeu, sua confiança revelando um lado obscuro que deixou Juca em alerta. O homem corpulento ao seu lado sorriu de forma ameaçadora, como um lobo esperando a hora de atacar. A tensão era insuportável, o tipo de tensão que poderia explodir a qualquer momento. Juca sabia que um confronto físico era iminente, mas ele estava pronto. Ele não lutaria apenas por si mesmo, mas pela integridade daquela comunidade, por sua história, por tudo que eles construíram juntos. Essa luta não é só minha. É de todos nós. Juca bradou, sua voz ecoando com a força de 1000 corações. Ele se virou para a multidão e viu mais que apoio, viu esperança. Ele iniciou um chamado, vamos, juntos. O futuro é nosso, e nós sabemos o que é justo. Justo, justo. A multidão começou a repetir, em um crescendo que enchia a praça de um rugido poderoso.
Mas, no meio da música de clamor e coragem, Juca não pôde ignorar os olhos de Ricardo, que aflataram como serpentes, prontos para atacar. Cuidado com o que desejam, porque a fúria que preparei para vocês é muito maior do que conseguem imaginar. Então, quando a multidão parecia estar à beira de um clímax emotivo, um silêncio súbito caiu. Um grupo de homens surgiu da lateral da praça, vestindo uniformes escuros, uma linha de proteção ao lado de Ricardo. Juca sentiu um frio na espinha. Não precisamos de polícia para controlar a nossa luta. Ele gritou, mas as palavras se perderam na tensão envolvente. A presença deles mudava tudo. O que antes era um confronto entre ideias e valores agora se tornava uma batalha literal. Juca olhou para Maria, que tinha o olhar firme, e sentiu sua determinação refletida na dele. Mas a pergunta martelava em sua mente: que preço estariam dispostos a pagar agora? A luta por um futuro mais justo estava prestes a ser colocada à prova. Seriam eles mais fortes juntos ou a força de Ricardo os quebraria? A confusão, a batalha e a necessidade de agir tomavam conta de seus pensamentos. A tempestade já não estava apenas se formando, ela estava prestes a cair. O clima na praça estava insuportável, como se até o ar estivesse tenso, prestes a estourar a qualquer momento. Juca olhou ao redor, absorvendo cada rosto, cada expressão. As pessoas se juntavam, algumas segurando cartazes, outras com punhos cerrados, todas unidas por um sentimento que era claro: não desistiriam sem lutar. A sensação de camaradagem aumentava a força dentro dele, um combustível que queimava intensamente. Ricardo gesticulou, os homens em uniforme avançaram um passo, o som dos seus coturnos ressoava como tambores de guerra. Juca gritou novamente: não tenham medo. Eles podem ter a força, mas nós temos a verdade e a razão do nosso lado. A multidão respondeu com aplausos e gritos, com a energia se espalhando como um fogo que se alastrava. Maria segurou a mão de Juca com mais força. Olha para eles. Eles podem ter tudo, mas nós temos algo que eles não têm. Nós temos a nossa comunidade, a nossa história. Juca sentiu que as palavras dela vibravam dentro dele. Aquela comunidade era mais forte do que mudanças impiedosas. Era um lar, uma teia de vidas entrelaçadas, e isso era mais poderoso que qualquer preço que Ricardo quisesse estabelecer. A tensão literalmente se materializou quando Ricardo, irritado com o clamor crescente, se virou para seu grupo e deu uma ordem abrupta. O homem corpulento ao seu lado se afastou um pouco, como se tivesse um plano em mente. Juca não sabia o que esperar. Ele respirou fundo, sentimentos de medo se chocando com um fervor incontrolável. Guarde suas palavras, Juca. Ricardo gritou com uma voz que ecoou na praça. A vida não é um conto de fadas. A única maneira de mudar o que está estabelecido é através da força. Ele levantou a mão em um sinal, e os homens em uniforme começaram a se mover, prendendo-se em uma formação. Vocês estão prontos para a verdadeira luta? Um dos homens, de expressão brutal, bradou com um sorriso cruel. O murmúrio da multidão foi instantâneo, uma onda de apreensão que fez Juca sentir-se nauseado. Era um golpe à esperança fresca. Mas ele não tinha tempo para hesitar. Ele se virou para todos, em um grito cheio de emoção, exclamou: seja o que for que eles tragam, não podemos recuar. Agora é a hora de mostrarmos a eles que somos mais do que uma multidão. Somos todos um só coração. A multidão respondeu em uníssono, o som ecoando como uma explosão de liberdade. E assim, o primeiro golpe foi desferido. Um empurra-empurra começou a surgir, e Juca se viu lutando para manter sua posição. Ele olhou para Maria, que estava ao seu lado, os olhos dela brilhando com determinação, mas também com um leve tremor. O que eles realmente estavam enfrentando agora? A luta estava ficando física, mas para Juca, era mais do que isso. Era uma batalha entre a luta e o medo, entre o certo e o errado. No calor do momento, os homens da segurança começaram a usar seus bastões. Juca viu um jovem da multidão ser empurrado, caindo ao chão. Um grito de dor ecoou nas paredes da praça, partindo o coração de todos que estavam presentes. Vamos! Ajude-o! Juca gritou, sabendo que a cena poderia ser pior se não agissem rapidamente. Ele e alguns outros correram para levantar o jovem, e a multidão começou a se mover em um só corpo,
unida em um impulso coletivo. A luta estava se intensificando, e a energia torna-se palpável. Juca sentiu a adrenalina correndo, a vida pulsando em suas veias com intensidade. Mas, em um momento de espera, ele avistou Ricardo no meio do tumulto, com um olhar que parecia misturar diversão e desprezo. Juca já sabia que o verdadeiro jogo ainda estava por vir. A batalha não era apenas pelo presente, mas pelo futuro. O que iam conquistar ainda estava em jogo. Seriam seus ideais mais fortes do que as forças que tentavam silenciá-los? No fundo do coração, algo profundo e inquietante surgia. E a pergunta decisiva ainda pairava no ar. Que limites estariam dispostos a ultrapassar? Enquanto a luta se desenrolava, o céu começava a escurecer, como se refletisse o impasse que estava se formando. A tempestade que irromperia estava prestes a revelar não apenas o que era justo, mas também o que cada um poderia se tornar. A praça tornou-se um campo de batalha, ecos de gritos e empurrões se misturavam no ar pesado. Juca tentou focar na frente, onde os homens de Ricardo se moviam com a precisão de uma máquina. O coração dele estava acelerado, pulsando com cada golpe que recebia. Mas a multidão não recuava. Eles estavam juntos, e isso era uma força quase palpável. A solidariedade era uma corrente elétrica, ligando todos eles em uma sinfonia de resistência. Não deixem que o medo vença! Maria gritou, sua voz se destacando na cacofonia. Lutamos pelo que amamos. Por nossos lares, por nossas vidas. Isso parecia acender ainda mais a chama da multidão. Juca sentiu a coragem dela como um bálsamo, curando as feridas do desespero. Mas, em meio ao caos, ele percebeu algo peculiar. Um dos homens em uniforme estava olhando fixamente para ele, um sorriso gélido se formando nos lábios. Era Ricardo, que se aproximava, movendo-se entre os corpos como um predador. A expressão de desprezo no rosto dele era suficiente para fazer o estômago de Juca revirar. Era mais do que um inimigo, era um símbolo do que eles estavam enfrentando. Juca! Venha aqui! Ricardo gritou, desafiador. Você não tem ideia do que está se metendo, não é? Você e sua turminha acham que podem mudar o mundo com gritos e cartazes? As palavras dele ecoavam como uma chicotada, e Juca sentiu o desejo de se afastar e se esconder. Mas não era somente seu medo que o paralisava. Era uma raiva ardente. Como alguém poderia ser tão insensível ao sofrimento alheio? Eu sei muito bem do que estou falando. Juca retrucou, seu próprio grito cortando o espaço entre eles. Você é a razão pela qual estamos lutando. Por trás do seu poder, há apenas egoísmo e arrogância. Um murmúrio de apoio percorreu a multidão, e Juca sentiu a força deles atrás dele. Eles eram sua base, seu centro. Ele precisava continuar. Os homens em uniforme começaram a avançar, e a tensão subiu ainda mais. Não havia mais espaço para hesitação ou indiferença, as pessoas começaram a se dispersar em um movimento frenético para se proteger, mas Juca ficou. A luta, a perda e a esperança eram parte de seu ser. Ele não recuaria agora. Vamos! Juca ergueu o punho, e a multidão respondeu, ecoando seu grito de resistência. Sem pensar, ele se lançou para frente, sentindo o peso da luta em suas costas. Um golpe atingiu seu braço, mas não era suficiente para detê-lo. Ele viu a jovem que havia caído novamente, e sua determinação se fortaleceu. Ajude-a! Não deixem que unam os fracos! Ele gritou para seus amigos ao lado. O espírito de camaradagem foi imediatamente reavivado, e eles correram em direção à jovem caída, mais unidos do que nunca. Então, um clarão iluminou a praça, e Juca olhou para cima, percebendo que a tempestade finalmente chegará. O céu parecia se dividir, um mar de nuvens escuras se agitando. Com o estrondo do trovão, uma sensação de poder percorreu a multidão. Parecia que a tempestade estava do lado deles, como se a natureza estivesse em comunhão com sua luta. Mas no meio do caos e da esperança, a pergunta ainda pairava no ar, até onde eles estariam dispostos a ir para conquistar o futuro que desejavam. E de repente, em meio ao tumulto, um som agudo cortou os céus, fazendo todos olharem para o alto. O que era? Um sinal?
Uma certeza ou uma armadilha? Juca sentiu o coração acelerar, e a incerteza pulsava dentro dele. O que poderia surgir daquela nova revelação? A chuva começou a cair, pesada e impiedosa, como se o céu estivesse refletindo a intensidade da batalha que se desenrolava na praça de São João do Campo. As gotas transformaram o solo em uma lama escorregadia, mas, para Juca e sua comunidade, a tempestade não era apenas um desafio, era um sinal de renovação. Ricardo, sentindo a pressão do momento, franziu a testa ao ver a determinação da multidão sob a chuva. Movimentos de resistência e união tomaram conta, e a força coletiva dos moradores da cidade começou a tomar forma. O olhar desafiador de Juca encontrou o de Maria, e ele pôde ver que ela sentia a mesma chama ardente dentro de si. Vamos, pessoal! É hora de mostrarmos que não temos medo! Gritou Juca, sua voz sendo amplificada pelo estrondo dos trovões. Ele se sentiu mais forte sob aquele céu tempestuoso, a natureza aliada à sua causa. A chuva fez com que a multidão se aproximasse ainda mais, seus corpos juntos em busca de uma causa maior. Os homens de Ricardo se preparavam para avançar, mas, em vez de recuar, a comunidade fez um movimento unificado. Era como se cada gota de chuva energizasse os espíritos deles, um sinal de que, mesmo em meio ao caos, a solidariedade poderia prevalecer. Formem uma corrente. Juntos somos mais fortes. Juca bradou, e as mãos começaram a se entrelaçar, formando uma linha de frente viva e pulsante. A determinação ecoava enquanto cada um se lembrava das histórias que os uniam, o cheiro de comida na cozinha da Dona Lúcia, as risadas da infância, os sonhos compartilhados. Com a ajuda de seus vizinhos, Juca ergueu-se como um farol de esperança, e a multidão começou a empurrar em direção aos homens de Ricardo, que recuaram por um breve momento, surpresos com a força daquele movimento. A unidade estava ali, cheia de paixão e amor. Precisamos gritar por nossa verdade! Exclamou Maria, e um coro surgiu, fora, mentira! A verdade é nossa! As vozes se elevaram, encharcadas de emoção e vontade. A chuva parecia dançar ao som deles, e o peso que antes estava sobre os ombros de Juca começou a se dissipar. Lá no fundo, ele viu seu Pedro, um semblante determinado, apoiando a nova geração. Eu sempre acreditei em você, Juca. Vamos juntos! As palavras do mentor quebraram a última barreira que faltava. A grandeza da luta não era apenas dele, era a luta de todos. Finalmente, Ricardo, percebendo que a coalizão de pessoas se tornará muito maior que suas ameaças, expressou um sorriso de desprezo, mas havia algo diferente em seu olhar. Juca pôde sentir que a balança estava mudando. Vai ser nossa verdade. Vocês não vão conseguir! Gritou Juca, e a resposta da multidão ressoou como um trovão na tempestade. Sou mais forte com vocês! E, ao dizer isso, a corrente de pessoas avançou em um movimento coordenado. O peso do medo se transformou em uma onda de força e união. Juca, Maria e seu Pedro, lado a lado, ergueram os punhos em um gesto de resistência. Então, um clarão de luz cortou a escuridão. Um sinal de esperança. O que antes parecia apenas uma batalha se transformou em uma revolução. A verdadeira força da comunidade estava ressurgindo do que antes eram fragmentos de medo e insegurança. Eles estavam prontos para lutar pelo futuro que queriam e por todos os sonhos de seus antepassados. Com a força da verdade e as vozes unidas, Juca olhou para a multidão e se sentiu pleno. Vamos mostrar a eles que somos mais forte que qualquer ameaça. Vamos lutar até o fim. E sob a chuva que caía, a comunidade gritou em uníssono, até o fim. Naquele momento, Juca também compreendeu que a verdadeira transformação sempre começa com a coragem de fazer a escolha certa. Enquanto as nuvens escuras se dissipavam lentamente e a luz começava a brotar entre as gotas de chuva, a comunidade de São João do Campo soube que estava pronta para um novo amanhã, um novo começo. O amor, a união e a esperança haviam triunfado. E aí? O que você vai fazer agora? Você agora precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a verem essa transformação. Comente aqui embaixo seus sentimentos sobre o final.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber que a força da união pode mudar o mundo. Vamos juntos nessa!